Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, uma carta escrita aos hebreus que estavam se convertendo ao Evangelho, os judeus que estavam recebendo a mensagem de Jesus, que começavam a acreditar nele como Messias. Hebreus capítulo 2, eu quero ler com você o versículo 17 e quero falar sobre o capítulo todo. É a carta que foi escrita para esse povo que estava começando a entender que Jesus Cristo era o Messias que eles tanto esperavam. Então o escritor fala numa linguagem bastante contextualizada para aquele público e para a sua época, cheia de símbolos, cheia de referências ao Antigo Testamento. E no capítulo 2, no versículo 17, ele fala assim, que por essa razão era necessário que Jesus se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar o sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista que ele mesmo, Jesus, sofreu quando tentado, ele então é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém. No capítulo 2 desse texto aqui que eu estou abrindo para vocês, o escritor está fazendo questão de apresentar Jesus como um ser humano, um homem como eu e você, que inclusive se colocou, se submeteu a estar abaixo dos próprios anjos. Ele abriu mão de todos os seus poderes celestiais, divinos, angelicais. Nem igual a um anjo ele quis ser inferior. Inferior no sentido de se despir de todas as possibilidades, de todos os poderes que um anjo tem. Ele se fez como homem, só um homem. E se fazendo como um homem, ele chama os outros seres humanos de seus irmãos. Ele compartilha da nossa humanidade ao extremo. E por essa razão era necessário que ele se tornasse como um ser humano. Que razão? Para que ele pudesse se colocar no nosso lugar, e entender o que nós estamos vivendo e poder se colocar para nós como uma autoridade, poder dizer para nós o seguinte: eu sei exatamente o que você sente, o que você vive, e também poder se apresentar no nosso lugar diante de Deus. Ele não está acima de nós tentando nos resgatar. Ele assumiu o nosso lugar, a nossa história, a nossa vida, e a partir da nossa referência de existência, ele veio nos resgatar e nos salvar. Ele entende perfeitamente quem nós somos. Agora, acontece que isso é uma informação que ela mexe muito com a lógica do ser humano a respeito das suas aspirações com relação à religião. Todo homem, desde o mais primitivo até o mais sofisticado, quando pensa em alguma coisa que venha tirá-lo da situação em que ele está, ele pensa numa realidade transcendente e seja superior. Os deuses da antiguidade, os deuses do mundo primitivo, eles eram todos seres superiores, que tinham poderes superiores, que tinham capacidades sobre-humanas para poder fazer alguma coisa, para poder transformar a história, para poder fazer, num passe de mágica, alguma mudança extraordinária. Todo grupo humano que construiu algum pensamento religioso, construiu um pensamento a partir de uma realidade transcendente que era superior a ele, o povo. Ninguém constrói um homem, um Deus, que não tenha poderes. Ninguém idealizou isso, ninguém acreditou nisso. O próprio desejo de que os reis humanos fossem divindade repousava no fato de que a gente esperava, como povo, desde o mais primitivo, que aquele rei, que aquele faraó, aquele governante, ele, sendo um Deus, tivesse poderes sobrenaturais e assim governasse o povo com justiça, com poderes, com realizações sobrenaturais. Isso desde os mais primitivos até os mais sofisticados. Isso acontece nos nossos dias. Ninguém consegue conviver com a ideia, ninguém deseja conviver com a ideia de um Deus que não seja forte o suficiente para mudar a sua história. É por isso que se vai a um templo evangélico, é por isso que se vai a um terreiro, é por isso que se vai a alguma mesquita, é por isso que se procura homens especiais. Por que as pessoas querem que os pastores sejam especiais? Por que as pessoas querem que os apóstolos sejam especiais? Por que as cruzadas estão cheias, multidões vão atrás desses homens? Querem tocar na sua roupa, querem ouvir, querem que o seu chapéu abane. Por que isso acontece? Por que esse fenômeno acontece? Porque nós somos assim. Nós precisamos acreditar
que aquela pessoa é especial e por ser especial ela tem poderes especiais. E nós precisamos acreditar num Deus que seja desse jeito. E aí vem Jesus mais uma vez. Jesus é fogo, eu já disse para vocês. Melhor vocês procurarem outra coisa, porque Jesus, ele é complicado. Ele vem e ele inverte toda a lógica da religião humana. E os escritores do Novo Testamento fazem questão de apresentar Jesus desse jeito. E Jesus vem aqui e diz, aqui, o escritor vem dizer, olha, eu queria dizer para vocês que esse Deus que nós estamos apresentando, que é Jesus, esse Deus, ele é tão humano, que ele é fraquinho que nem qualquer um de vocês. E quem é que quer um Deus fraco? Quem é que quer acreditar num Deus que se humanizou de tal maneira que abriu mão dos seus poderes e viveu como nós, e foi tentado como nós, e sofreu tudo como nós? O negócio é tão maluco que o próprio escritor aqui vai dizer nos versículos 10, 9, 10, ali, 9, 10, 11, você procura aí, fica à vontade, ele vai dizer que Deus aperfeiçoou Jesus por meio do sofrimento. Então nós estamos diante de um Deus que se apresenta para a humanidade como um Deus igual a nós. Isso que é muito difícil para a gente entender. Mesmo nós, os evangélicos, os que temos essa herança toda da igreja, que lemos a Bíblia, que achamos que lemos a Bíblia mais que todo mundo, grande coisa, lemos e não entendemos. Grande coisa. É muito difícil para a gente conviver com um Deus que não resolve os nossos problemas. Mas que, sendo nosso Deus, atravessou todas as nossas crises. E tudo que Ele veio nos ensinar é um modo de atravessar essas mesmas crises. É um modo de viver e sobreviver a estas coisas todas. Então, enquanto a nossa lógica precisa de um Deus que se apresente o tempo inteiro todo-poderoso e que resolva todos os problemas, nós não vamos conseguir encontrar Jesus numa experiência de fé nessa vida. E nós vamos só fantasiar e só vamos criar mentiras e ilusões a respeito da vida de Deus e da nossa própria existência. Isso só vai nos ferir mais e mais e vai nos tornar alienados, tolos, que repetem coisas que não têm muito sentido, que fazem orações que não vão levar a lugar algum e que ficam frustrados diante de um Deus que parece que não faz o que a gente quer. Até o dia em que a gente acorda para o fato de que Jesus se revelou como um irmão, como um Deus de carne e osso, que viveu as mesmas coisas. E que ao viver as mesmas coisas veio se colocar ao nosso lado diante das mais difíceis experiências que a gente vive para dizer: eu sei o que você está vivendo e eu vim te acompanhar até que você passe por esse deserto e eu vou estar com você todos os dias até o final da história. Porque foi isso que Ele prometeu. É isso. Eu vou estar com vocês até o final da história. E eu vou estar com vocês na condição de quem viveu tudo que vocês viveram. E quando nós nos damos conta disso, nós começamos a trabalhar nossa consciência a respeito das coisas da vida e podemos ser abençoados por isso, porque a primeira coisa que eu vou entendendo a respeito destas questões de Jesus, um ser humano como eu, que viveu todas as coisas como eu vivi, é que eu posso me identificar com Ele muito mais do que quando eu acreditava ou pensava ou queria acreditar que Deus é um Deus distante, que ninguém pode chegar perto. Eu começo a aproximar Deus da minha história e ver Ele tão perto de mim, eu começo a ter uma experiência mais próxima e verdadeira com esse Deus, como quem, ao orar, ora e fala com um amigo e diz: está muito difícil atravessar isso, e ouve a partir das revelações bíblicas a sua voz dizendo: eu sei como é que está, porque eu também já passei por isso. Eu sei como é que está. Eu sei o que você está vivendo porque eu também já vivi essas coisas. Eu não sei para você se isso resolve, mas para mim resolve muito. E como eu sou um homem e eu faço parte dessa história, eu piso esse chão, e para mim a teologia, ela passa por dentro de mim. Eu não posso dizer outra coisa para vocês senão a mensagem de quem diz assim, quem assume para si mesmo. E isso para mim faz toda a diferença. Saber que eu vivo com um Deus que entende o que eu vivo, que conhece o que eu sofro, faz toda a diferença na minha vida. Toda a diferença.
Faz toda a diferença poder atravessar essa história que eu atravesso, a minha história de vida inteira, sabendo que quando eu digo para Ele, está doendo, Ele diz, eu sei. Me faz toda a diferença passar essa existência e não me sentir sozinho, completamente sozinho. Faz toda a diferença. E assim eu fui para o Novo Testamento, eu fui vasculhando a humanidade de Jesus. Eu tenho vários colegas teólogos e conheço professores e escolas e mais escolas que dão títulos de divindade, doutor em divindade, de teólogos que escafundram a teologia e a Bíblia e vão estudando todos os textos e a história e vão desenvolvendo teologias e teologias e teologias, e eles se debruçam sobre o tema da divindade, o Jesus divino. E eu sei que Deus é Deus mesmo, que Jesus é Deus, e vai ser difícil, você pode me bater o quanto você quiser, vai ser difícil arrancar de mim outra coisa que não a confissão de fé que diz que Jesus é Deus e que Deus é Jesus. Por mais tolo que eu possa parecer para a mente sofisticada e científica do nosso mundo, por mais bobo que eu possa parecer para a teologia filosófica da nossa geração, não me importa. Jesus é Deus, eu faço essa confissão na história, eu me ajoelho diante dele, e eu sou daqueles que na história já ando de joelho e que tenho a mais profunda fé, por mais que pareça bobagem para muita gente, a mais profunda fé de que é verdade, de que todos um dia vão se ajoelhar diante dele, no céu, na eternidade, na história, nós vamos nos ajoelhar e vamos declarar, o Senhor é Deus, e eu estou aqui desde já, eu só não perdi tempo, eu só ajoelhei antes, mas todo mundo vai ajoelhar, todo mundo. Os mais importantes, os mais nobres, os mais destacados, os mais malucos, os mais doidões, os mais inteligentes, os mais sofisticados, todos os heróis da humanidade, todos os inteligentes da humanidade, todos os grandes extraordinários da história, todos vão se ajoelhar diante de Jesus e vão dizer que Ele é Deus. Eu só estou ajoelhando agora. Então eu creio com uma profundidade dentro de mim que eu nem sei dar conta dessa profundidade. Creio que Jesus é Deus, mas também aprendi a crer com uma profundidade que essa eu busco todos os dias entender, que Ele é homem. Ele é homem, como eu. E isso é chocante para mim. Que Ele é tão humano, tão humano, tão humano, tão igual a nós. E é esse Jesus humano que fica passeando pelo Novo Testamento o tempo inteiro. E é por isso que os apóstolos têm tanta dificuldade de entender Jesus como homem. Eles levam um susto com Jesus o tempo inteiro. Por isso que foi difícil para as pessoas acreditarem no que ele estava falando a respeito de ele ser filho de Deus, por isso tudo. E esse Jesus homem vai passeando pelo Novo Testamento e ele, através das Escrituras, eu fui entendendo e percebendo esse Jesus e fui trabalhando no meu coração com essa espiritualidade encarnada. Isso foi trazendo paz para que eu sobrevivesse aos momentos mais difíceis da minha existência, e é isso que eu compartilho com vocês hoje cedo. Vocês estão diante de um Deus que sabe, que se despe de todo o seu poder para ser como você. E eu e você vamos descobrir um dia que é melhor ter um Deus que sabe quem eu sou e me faz atravessar a vida como eu vivo, do que ter um Deus fantasiado, uma ilusão de Deus que resolve todos os problemas, quando isso na verdade não acontece. Esse Deus sabe quem eu sou e me conhece como ninguém. E Ele sabe, não por ter criado e de fora Ele veio e observa. Ele sabe por ter sentido todas as coisas. Fome, frio, calor, cansaço, sede. Que Deus é esse? Que se permitiu sentir sede, frio, calor, ficar sem casa. Ele é um Deus semelhante a mim e a você, e eu vejo no Novo Testamento isso tudo acontecendo o tempo inteiro, porque Ele vive o sofrimento dele, assim como eu e você vivemos o nosso sofrimento. Você, por exemplo, pega os textos que apresentam Jesus orando antes da sua crucificação, no jardim de Getsemane, buscando ao Pai, orando, e antes de orar, Ele chama os seus amigos, os seus discípulos e fala: vem comigo orar, porque eu vou precisar passar um momento de oração e de agonia agora, e eu queria que vocês ficassem comigo. E naquela hora,
quando ele vai lá orar, os seus amigos, os discípulos mais próximos dele não dão conta. Eles caem no sono. É alta madrugada, Jesus está vivendo um processo de dor terrível. Eles não aguentam. Eles não aguentam ficar perto de Jesus. E esse Jesus, que é Deus, como é que ele pode se humanizar a tal ponto de virar para o lado e falar: eu sinto falta dos meus amigos, eu estou numa solidão tão profunda e tudo que eu queria era que vocês orassem comigo durante 1 hora e vocês não aguentaram. Ele sabe o que é sofrer e não ter o apoio das pessoas mais próximas e se sentir tão só, porque as pessoas mais próximas não conseguiram compreender a sua dor. Alguns talvez não deram importância para ela, outros até deram importância, mas não conseguiram compreender a gravidade, a intensidade, o poder da sua dor. E eu queria lhe dar essa informação: o seu Deus é um Deus que se sente só, sem as pessoas, e também não tem pudores de dizer: estou sozinho e queria que você me cuidasse de mim. Eu fico me colocando no lugar daqueles apóstolos e falando: mas você não é Deus? Por que você não mandou os anjos virem aqui consolar o Senhor e a nós também? Por que você não resolveu esse problema de outro jeito? Jesus fala: não, porque eu queria ter amigos. Eu não queria ter os anjos. Eu não queria que os problemas fossem resolvidos. Eu só queria que vocês ficassem comigo um pouco. Eu queria ter sido abraçado. Queria ter sido acolhido. E ele continua orando e entrando em agonia. O texto lá de Lucas 27, se você quiser abrir, entra em agonia Jesus e ele começa a suar sangue. O corpo dele começa a viver um processo de dilaceração tão profundo, físico, que as veias começam a se confundir com os músculos. Ele começa a viver um rompimento interno. Ele começa a suar sangue. O corpo dele sente o sofrimento dele. Que Deus é esse? Que ao sofrer, sente no corpo os efeitos do seu sofrimento. Você sente isso? Ele também. Ele vai orando, e enquanto ele ora, ele fala assim para o Pai: Pai, se fosse possível, eu queria que o Senhor afastasse de mim esse cálice de morte. Ele está falando sobre a sua crucificação. Mas que não seja feito o que eu quero, e sim que se cumpra a sua vontade na minha vida. Que extraordinário, que Deus é esse, que assim como você e eu, ele olha para o Pai e diz: eu não queria que fosse desse jeito, eu queria que fosse diferente. Deus, homem, se dá o direito de dizer para si mesmo e para quem estiver ouvindo o seguinte: eu não queria sofrer o que eu vou ter que sofrer, eu não queria passar por isso. Que experiência mais humana, que é diante do sofrimento tentar evitá-lo. Somente os malucos, os doidos é que vão em direção ao sofrimento para sofrer mais. Eu não queria passar por isso, é o que Jesus está dizendo. Mas eu cheguei diante de uma situação que não dá para evitar. Então que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Que Deus é esse que, como homem, tem coragem de assumir o seguinte: chega um determinado momento na vida em que eu percebo que Deus quer me levar para um lado, mas eu não quero, eu queria fazer a outra coisa. É Jesus assumindo: eu queria uma coisa diferente de Deus, diferente do Pai. Ele é que nem a gente. Ele é como você. Ele é como eu e como você. Ele também deseja coisas diferentes do que Deus deseja, do que o Pai deseja. Ele está diante desse momento, desse dilema na vida dele. Ele é humano. Ele é humano. Mas eu sei que eu preciso passar por isso. Esse é o processo dele. Ele é tão humano. Jesus é extraordinariamente humano. E o dia em que ele está convivendo com seus discípulos, ensinando, falando, ministrando, ensinando coisas, falando do Evangelho, fazendo milagres, fazendo sinais que mostram Deus agindo entre os homens, porque ele também fazia esses milagres. Ele, por ele mesmo não fazia, para ele mesmo não fazia. Ele enfrentava a humanidade no seu último grau.
mas ele assistia à necessidade dos outros. E fazendo isso, fazendo milagres, andando com seus discípulos, os caras não entendem nada. Eles não entendem o que Jesus fala. Jesus fala sobre o fermento dos fariseus, Marcos 8, Mateus 16, sobre o fermento, a maldade dos fariseus, e os discípulos estão achando que ele está falando de pão, do fermento que faz o pão crescer, a massa crescer. Eles acham que Jesus está falando sobre comida, e eles estão preocupados se eles vão comer ou não vão comer, depois de Jesus ter multiplicado pães e peixes no deserto. Jesus olha para aqueles cabras e fala o seguinte: até quando que eu vou ter que aguentar vocês? Ele falou isso, literalmente. Até quando eu vou ter que aguentar vocês? Eu não aguento mais, é muita... vocês não entendem o que eu falo, vocês não entendem onde eu estou indo, vocês não me compreendem, eu não aguento mais. Eu não sei, até hoje você talvez tenha tido a visão de que Jesus andava pela terra a 5 centímetros do solo, quase que levitando, com uma auréola, um vestido resplandecente, um saião resplandecente, com um sorriso plástico no rosto. De vez em quando ele olha e fala: não aguento morrer, o povo, pelo amor de Deus. Eu falo, vocês não entendem. Eu falo, até quantas vezes eu vou ter que repetir? Jesus parece a sua mãe. Eu não aguento mais falar para você a mesma coisa. Quantas vezes eu preciso mandar você arrumar esse quarto? Quantas vezes eu preciso mandar você fazer isso? Eu falo, ninguém me ouve nessa casa. É o que Jesus está fazendo com os discípulos. Eu falo, e ninguém me ouve. Jesus, ele é muito humano. Ele um dia está no templo, ele entra lá no templo de Salomão, aquele lugar suntuoso, que quando Davi idealizou era um lugar de adoração a Deus, e que nos dias de Jesus, alguns séculos depois, havia se tornado um mercado, uma feira livre, um lugar de comércio sem escrúpulo algum, uma feira de milagres e de venda de santinhos. Você conhece lugares assim no Brasil e no mundo, onde as pessoas vão e gastam as tampas para trazer imagenzinha, fitinha ou coisa ungida? Era o templo de Salomão. Jesus entra lá, pega um chicote, puxa na mão. Eu quero ver você encarar essa humanidade de Jesus. E começa a dar chicotada naqueles caras e derrubar as barracas, as bancas de venda. Foi tomado por uma indignação. Seus safados, seus pilantras. Você acha que eu sou bravo de vez em quando pregando? Sou humano aqui, meu. Eu fico bravo mesmo. Você não viu Jesus. Seus pilantras, apóstolo safado, bispo ordinário. É isso que vocês são. Vocês não prestam. Eu imagino Jesus andando aí, ao invés de fazer cabo eleitoral, arrancando na orelha esse monte de pastor safado que fica exigindo o voto dos fiéis na igreja para conseguir cargo um dia na prefeitura. Seus pilantras, safados, vocês não prestam. Que Jesus é esse? Eu oro para ele: Deus, me acalma o coração, porque senão eu arranco a cabeça dele. Jesus fala: eu também. É bom alguém me segurar, porque senão eu também arranco a cabeça desses safados. Que Jesus humano é esse? Que Jesus humano é que não aguenta gente chata e religiosa? Embora isso não vai funcionar muito bem para tanta gente, porque tem muita gente que, sendo chato e religioso, adora andar perto de gente chata e religiosa. Mas você que não é, Jesus parece tanto com você. Ele não gostava de religioso. Ele não gostava dos rabinos. Ele não gostava nem de ser chamado de rabino. Às vezes eu ficava pensando assim: eu não gosto que me chamem de pastor. Não sei se você sabe disso. Não gosto muito. Eu respeito, porque se você me chamar com carinho e com respeito, eu aceito. Mas que eu fico meio... O que ele quer dizer com isso? Eu fico meio com medo. Jesus também não. Chamava ele de rabino. Ele: não. Mestre, não. E aí os caras ficavam cercando ele para conversar. Ele não tinha paciência com essa turma, não. Não fazia conluio.
não entrava em congresso, não ficava batendo papo, não saía na foto com as autoridades judaicas. Não queria muita trela para isso. Jesus, como eu e você, como humano que foi, ele gostava de festa, gostava de uma boa mesa, gostava de criança, portanto ele gostava de lugares distraídos e divertidos. E ele era gente. Isso para não falar que eu não falei das flores. Tantas coisas mais a gente poderia ficar falando aqui sobre a humanidade de Jesus. O que eu queria só que você entendesse hoje de manhã e saísse daqui com um desejo aguçado no seu coração. Em primeiro lugar, eu queria que você entendesse aqui que você está diante de um Deus que não resolve todos os problemas, mas que sabe todas as dores que você enfrenta. Todas. 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 Não existe nada que você sinta que ele também não tenha sentido. Nada. E isso pode bastar para nós. Isso pode nos fazer atravessar os momentos de maior tragédia e dificuldade da existência. Isso pode nos alimentar a fé e nos fazer vitoriosos. Isso pode nos bastar. Porque ele quis que fosse assim. Ele disse que o Espírito Santo viria sobre nós e nos habitaria assim que ele fosse levado aos céus, porque o seu Espírito estaria conosco. E ele chama, dentre outras coisas, o seu Espírito de Espírito Consolador. O Espírito que nos acolhe e nos abraça porque viveu todas estas coisas, porque sabe do que passamos, sabe o que vivemos. Isso pode nos bastar. Pode nos bastar para não nos sentirmos ETs no mundo, como se somente nós estivéssemos vivendo aquilo. Pode nos bastar. Pode nos bastar saber que temos mais alguém que sabe o que vivemos. E é muito provável que depois que você descubra que Jesus também viveu o que você vive, que você olhe para os lados com um olhar mais limpo e também veja, outras pessoas também vivem o que eu vivo. Isso pode nos bastar para nos encontrarmos um cúmplice na existência. Jesus, o Deus que é homem e como eu sabe o que eu vivo. Pode nos bastar. Isso deve nos bastar para a gente não carregar sentimento de autocomiseração. Ai, só eu sofro no mundo, ninguém mais sente isso. Todo mundo deveria olhar para mim porque olha o que eu estou passando. Isso deveria nos bastar para nos fazer passar por todas as coisas da vida com um mínimo de dignidade. E sem nenhum sentimento de autoflagelação. A vida está me matando, então eu vou me maltratar também. Ó Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou vivendo. E Deus vai falar, estou vendo, e você não sabe o que eu passei. Eu sei o que você está passando, eu também passei. Então, quem poderá nos defender, Senhor? Ninguém. Tudo que eu vim fazer por você é pegar você pelo braço e dizer, vamos passar juntos por isso aí. Isso deve nos bastar. Isso deve nos bastar. Isso precisa tirar de nós a religiosidade fantasiosa. A gente precisa parar de procurar no transcendente alguém que seja mais que humano. A gente precisa entender que na existência nós estamos todos no mesmo barco, até Deus quis ser humano. Nós precisamos começar a nos relacionar assim na nossa comunidade de fé, cada vez mais. Nós precisamos olhar para o lado e olhar para as pessoas como seres humanos e nos mostrarmos a elas como simples seres humanos. Nós precisamos, principalmente, adequar o nosso olhar sobre aquelas pessoas que nós elegemos como especiais na Igreja de Jesus e no mundo espiritual e no mundo religioso. Nós precisamos readequar o nosso olhar. Precisamos olhar para os pastores e para as pastoras que estão conosco como homens e mulheres.
sobre quem eu não posso projetar e depositar nada que eu mesmo não seja capaz de viver. Quem eu devo respeitar, inclusive, como um ser humano que vive as mesmas coisas que eu vivo. Isso há de nos curar. Isso há de nos fazer viver comunidades de fé cada vez mais saudáveis e mais humanas. A gente precisa entender que o camarada que abre a palavra e ensina o evangelho aqui na frente, ele é só um homem. E que a gente não pode depositar nele nada mais do que só um homem. Porque aquele a quem ele diz que serve e segue, decidiu ser só homem. A gente precisa ajudar os nossos líderes a serem só gente. A gente precisa acreditar que eles são falíveis e que eles precisam de ajuda, por exemplo. A gente precisa entender isso. A gente precisa esvaziar o auditório daqueles que querem ser mais do que simplesmente humanos. Daqueles que se colocam numa posição de seres especiais. Vamos deixá-los falando sozinhos, a fim de que eles sejam libertos por Deus da megalomania que eles carregam de se acharem muito especiais. Vamos fazer isso. Vamos criar mais saúde para as nossas comunidades de fé. Toda vez que você estiver atravessando um momento na sua vida de profunda agonia, de problema, de crise, não busque ninguém que não seja humano para ajudar você a atravessar esse problema. Não busque ninguém que não seja só humano. Não busque. Não construa ideias mentirosas nem a respeito de Deus e nem a respeito das pessoas. Não aceite nem menos nem mais do que gente como você para te ajudar a atravessar as dificuldades da vida. Que as pessoas ao seu redor possam lhe dar conselhos. Nada mais do que isso espere de ninguém. Que as pessoas ao seu redor possam lhe ajudar ouvindo as suas questões e ainda que caladas estejam perto de você. Não espere nada mais de ninguém. Que quando você estiver enfrentando uma dificuldade, um deserto, uma tragédia na sua vida, você ore a Deus, porque é legítimo orar a Deus dizendo assim para Deus: Deus, se fosse possível, se for possível, afasta de mim esse cálice. O Senhor pode tirar essa doença? Tire. O Senhor pode me tirar dessa tragédia? Tire. O Senhor pode fazer um milagre amanhã cedo? Faça. Mas se o Senhor não fizer, me ajude a atravessar o que eu tiver que atravessar, tendo o Senhor do meu lado. Porque eu preciso de alguém que saiba o que eu vivo, o que eu sinto, o que eu passo. Eu li, reli, pesquisei, estudei e reflito e medito todos os dias da minha vida nos evangelhos e em Jesus nos evangelhos. Se alguém me distrata na rua, o meu processadorzinho começa a procurar. Quem é que passou por isso? Olha como Jesus fez, Ele viveu isso. Se alguém me trai e me abandona, olha como Jesus passou por isso. Se eu acordo sentindo pesos de morte, de angústia, de tristeza, Ele orou assim. Ele sentiu isso. Ele pediu ao Pai. Ele viveu essas coisas. Ele sabe o que eu vivo. Ele sabe o que eu sinto. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Eu sei que Ele está comigo. Ele sabe tudo o que eu vivo. É por isso que eu posso contar com Ele. Que Deus nos abençoe e nos faça abrir os olhos para ver a realidade de Jesus, da vida e da nossa humanidade. Esse é o meu recado para vocês hoje cedo. Que vocês leiam os evangelhos atentando para a humanidade de Jesus. Que vocês busquem a Deus nas horas da maior dificuldade, entendendo que Jesus é um ser humano, um homem que conhece todas as dores
que nós experimentamos na vida. Eu posso garantir para você que isso vai mudar a sua espiritualidade e isso vai gerar ao seu entorno uma comunidade de fé mais humana e mais simples e mais divina. Porque se é humana como Jesus foi, é divina como Ele é. Quanto mais humano você for na sua abordagem de vida, mais perto de Deus você estará. Mais perto de Deus você estará. Semana passada eu preguei aqui, lhes mostrando uma figura histórica extraordinária que foi o Davi. Um cara que passou por coisas e sentiu coisas que nós sentimos. Hoje, meu coração me fez visitar um texto que nos mostrou, e eu te citei vários outros textos que nos mostraram, que Jesus é assim também. Homem assim também. Os grandes reis da terra deveriam ser só homens, porque Deus quis ser homem. Eu tenho um amigo que cita, não sei se foi ele que inventou esse negócio, se ele leu em algum lugar, mas eu achei muito bonitinho, quero terminar assim. Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, e só Deus quis ser homem. Não queira ser rei, não queira ser Deus. Queira ser homem. Lá você vai encontrar o seu Senhor consolando o seu coração.